Boa tarde, meninas. Mais um culto das Déboras. Que saudade de vocês, né? E mais uma semana para estarmos aqui juntas, né? Unidas, clamando ao Senhor. Vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigada, Senhor, por estar aqui reunida com as irmãs, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, por nossas famílias, por nossos filhos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Senhor, quero agradecer também, Senhor, pelas irmãs, Senhor, que vão participar. Agradecer também pelo pastor Rogério, que vai trazer a palavra. Senhor, muito obrigado, que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Eu sei que foi Tu, ó Pai, que preparaste, Senhor, este dia. Senhor, muito obrigada. Esta é a oração que eu te faço e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, que fala da consolação do Senhor, né, conosco. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus, né? Deus é o Deus poderoso de toda consolação, né? Paulo aqui está falando que ele é o Deus de toda consolação, né? Porque Paulo, nós sabemos, já passou por muitas tribulações, mas ele ficou firme na fé, né? E ele conseguiu se firmar na fé e crer nessa consolação do Senhor, tanto que ele está passando aqui para nós. Paulo aqui, nesses versículos, destaca a grandeza do cuidado do Senhor conosco, né? Ele é Deus que cuida de tudo, né? E ele mostra aqui que ele permaneceu, a sua fé permaneceu na consolação do Senhor, né? E essa consolação que Deus nos dá, ela transborda que nós possamos o quê? Amparar alguns que também possam estar numa tribulação, passando por alguma necessidade, né? E esse amor de Deus por nós é tão grande que nós podemos ajudar outras pessoas, né? Com esse amor, mostrar essa consolação, esse cuidado de Deus tão grande que tem conosco, né? É isso que nós fazemos nas Déboras, né? Elas trazem os pedidos, né? Nós estamos reunidas, uma orando pelas outras. Esse é o consolo que o Senhor nos ensina. Nós estarmos, né, unidas, orando, cuidando um dos outros, né? E este é o amor tão grande que Deus tem por nós e que Paulo mostra aqui, nestes versículos. Que nós possamos estar, assim, sendo exortado com esse amor, com esse consolo do Senhor, né? Possamos estar transbordantes desse amor do Senhor para passar para as outras pessoas, né? Para passar daqueles que estão sofrendo algum problema, que Deus às vezes nos coloca numa situação para que nós possamos aprender, né? Que mais lá na frente nós vamos ajudar outra pessoa que está passando por aquele problema que nós passamos lá atrás, que o Senhor nos consolou, que Ele cuidou de nós, que nos deu o direcionamento como agir, né? E Deus é esse, Deus é maravilhoso, né? É aquele que a todo momento está conosco. E eu fico muito, muito feliz em poder estar falando aqui do amor dele para vocês e fico muito feliz de estar aqui.
Muito obrigada, meninas, por estar aqui conosco. Essa é a palavra que eu trouxe hoje. A Mary ainda vai falar, as outras irmãs, o pastor. Muito, muito obrigada. Muita saudade que eu estou de vocês. Amém? Vamos orar novamente? Ô Pai querido, Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por esse culto que está se iniciando, Senhor. Agora a Mary vai falar, as outras irmãs, que tua Pai possa estar continuando, Senhor, a estar conosco. Muito obrigada. Amém. Olá, Déboras. A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma sexta-feira para estarmos fazendo o culto da Débora, né? Glória a Deus. Nós temos que estar sempre assim, acendendo a brasa, para que não venha esfriar, para que nós não venhamos desanimar com esse tempo todo que nós estamos sem fazer presenças em si, né? Mas Deus tem cuidado dos momentos, de cada uma de nós. Estou com muita saudade de vocês e é como a Ruth disse, a gente sente muita saudade, mas vai chegar o dia que Deus já está preparando para cada uma de nós. Eu queria ler uma palavra, eu queria fazer primeiro uma oração, né? Vamos orar, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de nós estarmos aqui para fazer esse culto. Toma Teu primeiro lugar. Aonde chegar, Senhor, essa palavra, esse culto, que haja milagre, que o Teu Espírito Santo esteja visitando, consolando, confortando cada uma das minhas irmãs. É o que eu oro e te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler lá em Hebreu 13, no capítulo 5 e 6. Amém? Que a palavra de Deus diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Bom, essa palavra aqui é uma palavra que veio bem forte no coração, no meu coração, e eu tenho certeza que vai no coração de cada uma das Débora. Porque Deus diz assim pra gente, ó: seja a vossa vida sem avareza. Deus quer falar assim, sem ganância, sem coisa, uma vida tranquila, confiante nele. Porque ele promete aqui, de maneira nenhuma te deixarei. Então, minhas irmãs, que o Espírito de Deus possa estar nos fazendo ter essa vida calma, tranquila, confiante no Senhor. Porque aqui ele está dando aquela confiança a cada uma de nós, como o Ruth falou, consolando, é na tribulação, nos momentos difíceis que a gente passa, ele é o nosso consolador. Ele diz aqui, nunca, jamais te abandonarei. E diz assim, ó, contentai-vos com o que tem. Tudo que Deus nos dá, vamos ficar contentes, não vamos murmurar. Ah, é isso. Eu tive até semana passada uma situação que eu fiquei assim, chateada mesmo. Nós tínhamos lá no colégio buscar a merenda da Pretinha, e aí entrou uma senhora sem máscara, e o rapaz falou que ela não podia entrar. Aquele tipo de pessoa confusa, faz confusão. E aí ela entrou, mas eu vou entrar assim mesmo. Entrou o rapaz, calmo, tranquilo, deixou ela pegar a bolsa dela, e ela, quando veio murmurando uma bolsa com alimento. Ah, eu vou levar essa porcaria que o governo deu, é meu. Pra que isso? O que você não quiser, não vai lá, mas não desfaz das coisas, como Deus diz assim, contentai-vos com as coisas que tende, porque ele diz, de maneira nenhuma te desampararei, nem te abandonarei. Então, tudo que Deus colocar na nossa mão, na nossa vida, vamos ficar contentes e agradecer a Deus, que Ele sabe a nossa necessidade. Muitas vezes a gente olha e acha que não está precisando, mas Ele sabe que a gente, no fundo, a gente está precisando, né? E o Senhor é o nosso auxílio. Não temerei que me poderá fazer um homem. Passamos por esses momentos difíceis de pandemia? Sim. Momentos de aflição, de medo. Porque a gente fica com medo que não sabe onde está esse vírus, não sabe quem está com o vírus. E vem esse medo. E Deus fala, o Senhor é o meu auxílio. A palavra diz, o Senhor é meu auxílio. Né? Não temerei quem me poderá fazer o homem.
porque agindo Deus, quem impedirá que o Espírito Santo de Deus possa nos consolar no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus possa nos confortar e nós possamos ter essa confiança que, de maneira alguma, Deus nos abandonará e que o Senhor é o nosso auxílio. O homem não pode fazer nada sem a permissão de Deus na nossa vida. Amém, minhas irmãs? Que o nosso Deus é o nosso Deus de consolador, é na tribulação, é na aflição, é na agonia, e de maneira nenhuma, ele garante aqui no versículo 5, te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso é uma palavra forte, confiança que o nosso Deus nos garante a vitória. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando no coração de cada um de vocês como falou no meu. Amém, irmãos? Então vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos garante que o homem não tem poder sobre a nossa vida, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir, que o Senhor jamais nos abandonará em qualquer situação, onde quer que nossos filhos estejam, em qualquer situação que nossos filhos se encontrem, os teus olhos, tua mão é poderosa para alcançar e retirar da onde quer que ele se esteja. Amém? Visita, Senhor, em nome de Jesus, cada lar nesse momento. Espírito Santo de Deus, o Consolador, o que garante a nossa vitória, que esteja na vida e no lar de cada uma das minhas irmãs. Amém? Um abraço, um beijo em cada uma de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando vocês. Amém? Aí eu agradeço a vocês, a cada uma de vocês que estão assistindo, que estão participando da dela. Porque se não for vocês, se não estivermos juntos, nós não poderíamos fazer, né? Somos um corpo. Amém, irmãs? Muito obrigado. Um beijão no coração de cada uma de vocês. Boa noite, queridas Déboras. Eu gravando esse vídeo que para lembrar vocês do nosso caderno de oração e para dizer às meninas que já estou orando pelos pedidos recentes, que é da irmã Cleo, os pedidos que a Mary colocou os nomes. Então, quero dizer que continuamos nessa luta, nessa guerra. Estamos numa batalha, mas vamos sair vencedoras. E sabemos disso, temos certeza, porque a palavra de Deus nos garante vitória. E Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, gostaria de convidar as irmãs para nos unirmos em oração e pedir para as irmãs reservar um momento do dia de vocês para estar intercedendo pelo nosso caderno de oração. As irmãs, de repente, não sabem o nome de todos que estão no caderno, mas Deus sabe. Deus sabe muito bem. E quando nós entramos na brecha, Ele cuida de nós. Ele nos sustenta. Então eu quero pedir para que as irmãs façam essa oração comigo. E gostaria de dizer também que eu estou sentindo muita falta de algumas irmãs, né, que ainda não podem ir na igreja, mas que Deus tem cuidado de todas e no momento certo vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar e vamos poder nos abraçar, né? Porque esse momento de comunhão nos faz muita falta. Então, eu gostaria de convidar as irmãs para esse momento de oração. Senhor Deus, Pai, gostaríamos de agradecer ao Senhor, Pai, pelo dia que passamos, Senhor, por tudo que Tu tem feito por nós, Senhor, por tudo que Tu ainda há de fazer, porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, sabemos que o Senhor cuida de nós, providencia em nossas vidas. Deus amado, Deus querido, cuida de cada família, Senhor. Ó Deus querido, cada pedido, Senhor. Ó Deus querido, aqueles que estão no leito de dor, Senhor, no hospital, Senhor. Deus querido, gostaria de pedir, Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus estar cuidando, Senhor.
tá, em nome de Jesus, colocando teu bálsamo, Pai. Pai querido, quero te pedir por cada filho, Senhor. Quero te pedir por cada família, Senhor. Deus querido, por cada Débora, Deus, porque sabemos que o Senhor é que nos sustenta e nos guarda. Pai amado, toma nossa vida nas tuas mãos. Pai querido, agora eu quero te pedir por cada pedido daquele caderno, Senhor. Senhor, tu sabes muito bem, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor. Então eu quero te pedir que o Senhor entre com providência, Senhor, e que o Senhor leve em nome de Jesus esses pedidos, Senhor, e que esses pedidos sejam atendidos, Senhor, se assim for a tua vontade, Pai, porque pedimos, Senhor, mas sabemos que o melhor para nós, Senhor, é o que está no teu coração, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ó Deus querido, eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, pedindo perdão pelos meus pecados, Senhor, porque sabemos que somos pecadores, Senhor, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Amém. Igreja, boa noite. A paz do Senhor é motivo de alegria estar aqui junto com vocês, Déboras. Mais um encontro para a honra e glória do nosso Deus. E juntas somos mais fortes. É a igreja do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Quero compartilhar uma palavra e o Senhor colocou essa palavra ontem no meu coração. Essa palavra encontra-se em Naum, o capítulo 1, o versículo 3, que diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus poderoso, que tem estado conosco desde o início dessa tormenta, dessa tempestade. Ele fez o caminho, e caminho esse que eu e você já conhecemos. Mas ele diz que é necessário que eu e você prossigamos em conhecer. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele garantiu que passaria conosco. A palavra dele diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Então, igreja, estamos aí vivendo momentos difíceis, tormento, tempestade, sim, estamos, mas creia, o Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Oh, aleluia, glória a Deus. Estamos, querida, no caminho. Estamos no caminho. E prossigamos nesse caminho. Não vamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor já nos deu vitória. Amém, igreja? O Senhor é aquele que exorta a quem Ele ama, como filhos amados do nosso grande Deus. Eu e você, Ele nos exorta. É momento de não murmuração, reclamação. E não é porque somos filhos que não vamos passar a tempestade, não vamos passar na tormenta. Quer ver uma coisa? A nossa querida irmã Helenice Jaconiza trouxe a palavra agora nessa live. O que ela falou ali? A tormenta que ela passou ali.
Mas quem estava com ela? O grande eu sou, gente, o Todo-Poderoso. Eu e você estamos livres da tormenta? Não, mas não estamos sozinhos. Temos o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quem viu a live, viu o que o nosso grande Deus, o Todo-Poderoso, fez. Ah, mas foi só um tombinho, criança, olha só. A irmã, tadinha, irmã Alda. Beijo para você, irmã Alda, eu sei que você vai ver. Aonde? Isso é Deus. Ele está conosco, independente da situação. Ele é conosco, Ele prometeu. Vamos tomar posse dessa palavra, igreja, que o Senhor, Ele é conosco, em todos os momentos, e triste de mim e de você. Eu não vou falar aqui para você o meu testemunho, mas se não fosse o Senhor que estivesse no banheiro comigo, eu não estaria aqui. Então, para provar para você que pode estar crendo que o Senhor te abandonou, te esqueceu, ou Ele não vai em determinados lugares que você vai. Eu jamais imaginei que Deus estaria comigo no banheiro quando eu me converti. Porque a irmã falou, irmã, quando a gente entra no banheiro, Jesus fica do lado de fora. Fica nada. Se o Senhor estivesse do lado de fora, eu não estaria aqui para contar essa história para você. Déboras, essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Com muito amor e carinho, saudades. Saiba que o Senhor, Ele está na sua tormenta, na minha tormenta, no seu vento, no meu vento. Ele é conosco. Ele é o Deus forte, o grande eu sou, o Deus de Jacó. Um beijo no coração, ficam na paz. E Deus abençoe esse culto e que o nosso Deus receba dessa reunião de Déboras o louvor, a adoração devida. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade, rica oportunidade. Ficam na paz. Um beijo no coração. Beijo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um texto para vocês, Déboras, nessa noite de hoje. Para mim é uma honra estar aqui. E o texto que eu vou ler se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que diz, assim, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para maltratar e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E isso aconteceu no dia dos pães sem fermento. Havendo prendido, trancou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amados, esse texto que lemos fala de Pedro, Como nós lemos aqui que Herodes, o rei, ele prendeu alguns da igreja e para maltratá-lo. E a palavra de Deus diz que quando Herodes prende alguns da igreja e ele começa a maltratar, ele viu que isso era algo que agradava também aos judeus. E o que ele faz? Então, agora ele manda matar, Ele mandou matar Tiago, o irmão de João, e ele vendo que isso agradou aos judeus, ele mandou prender também a Pedro. E a intenção do rei era matar também a Pedro.
Mas como nós lemos aqui, no versículo de número 5, diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa foi a diferença. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando continuamente a Deus. E o que nós aprendemos com esse texto? Nós vamos falar aqui do poder que tem essa oração, né? Essa oração que move a mão de Deus, essa oração que liberta, essa oração que quebra cadeias, essa oração que derruba muralhas, essa oração que alcança o impossível de Deus para nossas vidas. Não que tenha impossível para Deus, mas o impossível, aquilo que é impossível para nós, nós alcançamos em Deus através das nossas orações. E quando nós lemos esse texto, no versículo 6 em diante, diz assim, que na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e os sentinelas na porta guardavam a prisão. E de repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das suas mãos as algemas. A igreja orando. Pedro estava preso e o Senhor é o Deus que responde à oração da igreja. Ele envia um anjo naquela prisão e a Bíblia diz que quando aquele anjo ele chega naquela prisão, logo as algemas de Pedro são lançadas por terra. Logo as algemas, aquilo que prendia Pedro, aquilo que impossibilitava Pedro de caminhar, agora está caindo por terra. E o texto diz mais, que disse assim, disse-lhe o anjo, vista-se as calças e as tuas sandálias. E ele o fez, e disse-lhe mais, coloca nas costas a tua capa e segue-me. E Pedro agora começa a seguir o anjo, achando que aquilo fosse uma visão ou um sonho. Mas quando ele chega do lado de fora, ele começa agora a acreditar que Deus verdadeiramente enviou o seu anjo para libertá-lo da prisão. E o interessante é que a igreja, ela continuava orando, e Pedro já estava liberto, mas a igreja continuava orando. E nós vamos ver que uma jovem, quando Pedro bate a porta, ela olha e vê que é Pedro e nem abre a porta. Ela deixa Pedro do lado de fora e agora ela entra alegremente no meio da oração e diz, olha, Pedro está batendo a porta. E todos falaram, olha, você está sonhando, está variando, não pode ser. Nós ainda estamos orando. Como Pedro já está à porta? E eles continuavam orando. E Pedro batendo a porta, como diz no versículo 13, diz que batendo Pedro na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Conhecendo a voz de Pedro, ela de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Ela conheceu a voz de Pedro e falou, olha, Pedro já está à porta. E aqueles homens que estavam na oração, eles falaram, não pode ser Pedro. Não pode ser, afinal de contas, nós ainda estamos orando. Nós ainda estamos buscando. E ela alegremente falava, é Pedro. Pedro está à porta. Queridos, e o que aprendemos com esse texto? Quando eles viram que Pedro era verdadeiramente Pedro, eles se alegraram, entraram e ali puderam se abraçar, se confraternizaram ali no momento e após continuaram a obra. Mas o que nós aprendemos com esse texto?
Nesse versículo 5 que lemos, diz que Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. E nós vivemos uma época, falando aqui com as Déboras agora, que são mães que oram pelos filhos, e nós vivemos essa época de ver muitos filhos que estão na prisão, muitos filhos que estão presos, mas eu não digo preso numa prisão, numa cadeia física, mas eu digo numa cadeia espiritual. Espiritual. Muitos filhos estão presos nas drogas, querendo até sair, mas não conseguem. Querendo se livrar daquilo, mas não tem força. Muitos filhos estão presos em outras situações que os tornam escravos. E a escravidão, ela é uma prisão. Porém, assim como Pedro, como a igreja orava, e Deus enviou um anjo naquela prisão para libertar a Pedro, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Quando você dobra seu joelho, quando você ora a Deus, quando a igreja se reúne para orar, para clamar a Deus, Deus envia o seu anjo para libertar a Pedro. Deus envia, querido. De repente você, nesta noite, está aí dentro da sua casa e de repente o seu filho é aquele Pedro que está preso numa prisão dessas noites sem dormir, essas noites de baile funk, essas noites de rua, essas noites de bares, essas noites já há 3, 4 dias e você não dorme, porque enquanto ele não chega, você não dorme. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, amados. A Bíblia diz que Pedro estava na prisão, mas a igreja estava orando. E quando a igreja orou, Deus enviou o anjo lá aonde estava Pedro. E as algemas caíram por terra. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Você pode até ficar sem dormir, você que fica sem dormir, porque enquanto seu filho não chega, você não dorme. Você dorme com a porta da casa aberta, esperando com que ele venha chegar. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que você possa praticar isso que esse versículo 5 está dizendo. Porque enquanto você está orando como igreja, o Senhor está dando ordem aos seus anjos ao respeito desse Pedro que ainda está na prisão. Esse Pedro que ainda está algemado, não numa algema, numa prisão física, mas espiritual. Ele precisa de libertação. E não adianta nós olharmos para esse Pedro que estamos falando como filho e dizer, olha, é um sem vergonha ou não quer nada com a vida, você vai acabar se perdendo. Não adianta, meu irmão, o nosso papel não é esse. O nosso papel é fazer isso que esse versículo 5 está dizendo. A igreja fazia contínua oração. Não é uma oração apenas aquela de que quando eu vou deitar, eu dobro meu joelho, oro e lembro do meu Pedro. Não. A Bíblia disse que era oração contínua. Oração contínua é orar sem cessar, é vida de oração, é buscar sem cessar, é orar crendo que Deus há de restaurar, Deus há de libertar esse Pedro. Mas nós, muitas das vezes, oramos pelo nosso Pedro e já queremos a resposta instantânea. É a geração fast food. É uma geração que quer tudo na hora. Queridos, a Bíblia diz que a igreja orava continuamente. A igreja não parou de orar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. De repente você está olhando para o seu Pedro e dizendo que ele não tem mais jeito. Porque você já pregou, porque você já falou, já falaram do amor de Deus e ele continua praticando as mesmas coisas.
Amados, quantas vezes falaram do amor de Deus para mim e para você e nós não demos ouvidos? Até que o Espírito Santo revelou o plano da salvação e agora sim houve uma transformação em nós. Deixa eu te dizer, queridos, o nosso papel é orar. O do Espírito Santo é convencer do pecado e do juízo. Orar sem cessar. Enquanto a igreja orava, a igreja fazia contínua oração. Contínua oração. É oração com fervor. É oração com lágrimas. É oração com súplica. É uma oração que paga preço, sim, meu irmão. É uma oração que, quando você sai dali do joelho, você já está com a perna bamba, é cãibra, de tanto que você clama, de tanto que você ora. Essa é a oração que o Senhor está falando, que a igreja fazia por Pedro. Era contínua. Somos apressados demais. Lançamos a semente hoje e amanhã já estamos indo lá no solo ver se já está brotando alguma coisa. Querido, qual semente que você lança hoje e amanhã de manhã você já está brotando? Qual semente? Nenhuma. Existe um período, existe um tempo. Existe um tempo você lançar a semente, né? Depois você vai regar aquele solo e depois de alguns dias começa a nascer aquele broto bem franzino na terra. Ele começa a nascer e dali vem uma grande árvore. Deus, o nosso Deus, ele responde à oração dos seus. Mas a oração tem que ser contínua, porque o adversário, conhecendo o poder da oração, ele tem colocado algumas distrações para que nós possamos sair do foco, perder o foco. Não deixe, querido, que nada te distraia, porque você tem uma missão e a sua missão é orar para que Deus liberte esse Pedro, que ele confiou a ti. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu filho, a tua filha, eles não te pertencem. Eles pertencem ao teu Deus. Eles são do Senhor. Os meus filhos, eles não me pertencem. Eles pertencem ao meu Deus. Eles são do Senhor. Então, qual o papel que temos que fazer? Como fez essa igreja? Como fazia a igreja? Orava continuamente. Oração que paga preço. Chegou a hora da igreja se levantar. Levantar mais e mais. Orando. Levantar mais e mais clamando a Deus. Levantar mais e mais com lágrimas, sim, queridos. Que possamos, quando sair do nosso momento, do nosso devocional, da nossa oração, que as nossas lágrimas possam estar banhando todo o chão. Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 5, que existe uma taça de ouro que está cheia de incenso, que são as orações dos santos. Deus, ele recebe todas as nossas orações e ao seu tempo ele há de responder uma a uma. Então eu te digo nesta noite, enquanto você está orando aí, o Senhor está indo lá visitar o seu Pedro. Enquanto você está clamando aí, enquanto você está orando continuamente, Deus está dando livramento a Pedro. Enquanto você está orando, ele pode até estar no meio de más amizade, mas o Senhor o livra e o guarda, porque Deus, ele tem os seus planos, e os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos deles são muito mais profundos do que o nosso. Então, amados, eu deixo essa palavra para a meditação da igreja. Você está orando? Creia, o Senhor está dando ordem aos seus anjos para guardar Pedro. Pode estar aonde estiver, pode estar envolvido com o que estiver, o Senhor
ele dá ordem para guardar a Pedro. Por isso, eu deixo essa mensagem e que possamos fazer como essa igreja, oração contínua. Não deixe que nada e nem ninguém possa impedir a sua oração. Amém? Graças a Deus. Quero deixar aqui essa palavra para a meditação da igreja e que todos tenham uma ótima noite e que fiquem na paz. Tchau.
e só